Então esse é o gráfico da exponencial representando essa função. Para um valor de tempo igual a tal, a minha corrente decresce para e elevado a menos 1, vezes o que eu tinha antes, para 2 vezes tal. A minha função decresce para e elevado a menos 2 vezes o que eu tinha no começo, e assim por diante. Essa é a famosa curva exponencial. Eu usei para essa função 1 vezes e elevado a menos t sobre 1. Beleza? Então uma análise bem rapidinha aí para a gente fazer para o capacitor carregando. E agora, meu amigo, se o capacitor descarrega, a gente tira a bateria e conecta os fios, a gente vai ter essa situação. E se eu olhar para a regra de Kirchhoff inicial, eu vou notar que o circuito é análogo, exceto pela bateria. Então agora eu reorganizo os termos para ter algo desse tipo. Eu substituo a corrente pela variação da carga no tempo e reorganizo agora essa expressão para ter o seguinte. Tomamos uma integral de novo em ambos os lados, de um tempo zero até um tempo t, e os limites da integral da carga é o seguinte, né? No tempo zero, aqui a gente tinha uma carga máxima Q, e ele vai descarregar até uma carga que a gente quer descobrir a função aqui, beleza? Então, se eu resolver essas integrais, eu tenho de um lado ln de Q de t sobre a carga máxima, igual a menos t sobre rc. Usando a definição de logaritmo, eu consigo isolar a função da carga Q, que vai ser dada por essa expressão aqui. Para um tempo igual a zero, essa exponencial é igual a 1. Então, num tempo zero, a minha carga é igual a Q, carga máxima. E para um tempo muito grande, essa exponencial tende a zero e a carga no capacitor tende a zero. Ele está descarregado. Para eu descobrir a corrente, eu vou tomar a derivada da carga no tempo e vou descobrir essa expressão, que simboliza a função da corrente no tempo conforme o capacitor é descarregado. Para um tempo igual a zero, a corrente máxima que flui no circuito é igual a menos Q sobre RC. Porque esse termo todo aqui vai ser igual a 1. Esse sinal negativo aqui indica que a corrente está fluindo no sentido contrário àquele que a gente estabeleceu no início. Tranquilo, análise? De novo as exponenciais aparecem aqui. E de novo aparece a constante de tempo tal, R vezes C, em ambas as expressões, beleza? Tranquilo até aqui, né? Então vamos ver algumas aplicações de capacitores. E a primeira aplicação aqui de capacitor é para suprir possíveis oscilações ou ruídos que vêm da fonte de alimentação, né? Então se você liga ele aqui em paralelo e essa fonte aqui ela tem algum tipo de oscilação, o capacitor ele descarrega e supre aquela diferença de potencial que estava faltando. Pode ser que o teu circuito seja algo muito sensível que não possa sentir essa diferença de potencial aqui, ó. Depois que a fonte estabelece a tensão normal, o capacitor é carregado de volta e fica ali esperando a próxima oscilação ou ruído. Uma outra aplicação é utilizar ele junto com um circuito aqui, né, para você transformar corrente alternada em corrente contínua, ou algo muito próximo de uma corrente contínua. A primeira parte do circuito transforma a tensão negativa em positiva, e o teu capacitor ele descarrega toda vez que a tensão ameaça baixar, suavizando a minha curva de potencial. Ajustando o capacitor aqui do final, você ajusta também o tempo de descarga do camarada, podendo suavizar mais ou menos a curva de saída que você quer ter. Outra aplicação é usar capacitor como filtro de sinal, porque você consegue ajustar o tempo de resposta, né, o tempo de descarga do capacitor, e vai chegar uma mistura de sinais no teu circuito. Dependendo de cada tempo de resposta, o capacitor deixa passar uma frequência ou bloqueia, filtra uma outra frequência. E depois o alto-falante transforma essa frequência da corrente elétrica em frequência sonora. E eu destaco aqui uma última aplicação, que é armazenar grande quantidade de energia e descarregar tudo de uma vez. Todos esses compartimentos azuis são capacitores, né? E essa carga toda é descarregada de uma vez só, num ponto do espaço aqui, dentro dessa câmara, onde está esse camarada aqui fazendo algum ajuste. Dessa maneira a gente consegue fazer algum estudo científico que precise de altas energias em curtos intervalos de tempo. Vamos fazer alguns exercícios para ver como é que fica isso, tá? Então tá aqui, exercício 6.9 do livro. Nosso circuito RC básico, aqui tem uma chave para você carregar
e descarregar o capacitor. No ponto A você carrega, no ponto B você descarrega. Força eletromotriz da bateria 12 volts, capacitância 5 microfarad, resistência 8 vezes 10 a quinta ohms. Vamos encontrar a constante de tempo do circuito, a carga máxima do capacitor, a corrente máxima do circuito e as funções da carga e da corrente elétrica, com a chave na posição A, ou seja, capacitor sendo carregado. Bom, então para iniciar eu sei que a minha constante de tempo é dada pela resistência vezes a capacitância. Então aqui você vai fazer 8 vezes 10 a quinta vezes 5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai me dar 4 segundos. Ou seja, a cada 4 segundos a corrente elétrica diminui 1 sobre E do valor inicial. Beleza? A carga máxima no capacitor é dada pela capacitância vezes a diferença de potencial entre as placas, e a diferença de potencial entre as placas é a diferença de potencial da bateria. Isso é igual a 5 microfarad vezes 12 volts, que vai dar 60 microcoulomb. A corrente máxima que circula o circuito no instante em que a bateria é ligada é dada pela DDP sobre R, analisado lá no resistor. Isso aqui vai dar 12 dividido por 5. 5 não, né, cara? Por 8 vezes 10 a quinta. Isso aqui vai dar 15 microampere. E para a gente terminar, vamos escrever esta função aqui. Substituindo os valores a gente tem resposta para carga e para corrente. A gente tem que substituir nessa expressão. A gente vai ter essa expressão aqui. Beleza? Então aqui só para você ter uma ideia da ordem de grandeza dos números que aparecem. Ok? Tranquilo com isso, né? Vamos ver o próximo aqui. 6.10. Considerando agora a chave na posição B, ou seja, o capacitor ele vai descarregar. É o mesmo circuito do problema anterior. E a pergunta é, após quantas constantes de tempo a carga no capacitor é 1/4 do valor inicial? E depois, a energia armazenada no capacitor também diminui com o tempo conforme ele descarrega. Após quantas constantes de tempo essa energia armazenada é 1/4 do valor inicial? Vamos escrever aqui, porque a gente já conhece as expressões do problema. Vamos escrever as expressões para o capacitor descarregando. Eu quero descobrir qual é o tempo para que a carga final seja 1/4 da carga inicial. Essa é a minha condição. Então, substituindo isso aqui na minha expressão, eu tenho, corto carga com carga, e eu vou ter o seguinte. Essa exponencial é igual a 1/4, né? 0,25. Se eu aplicar logaritmo nos dois lados, eu vou ter, como RC é minha constante de tempo, eu jogo para lá. Então, o tempo é igual a 1,39 vezes a constante de tempo. A gente pode fazer essa análise para a corrente aqui, mas eu vou deixar de tarefa para vocês. Essa fórmula aqui a gente não vai usar agora, então eu vou apagar. Esse aqui foi o item A. O item B, agora eu quero saber a energia no capacitor. E eu posso escrever a energia armazenada no capacitor como a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. É uma fórmula antiga que a gente revisou ali no começo da aula. Mas agora a carga depende do tempo, então eu vou substituir toda essa expressão aqui. E elevei ao quadrado os termos. E agora eu quero descobrir o tempo quando a minha energia, que agora depende do tempo, ela for 1/4 do valor inicial. Ou seja, 1/4 de Q quadrado sobre 2C. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter o seguinte. E aqui eu posso cortar todo mundo desse lado e todo mundo desse lado aqui. E vai sobrar E elevado a menos 2T sobre a constante de tempo, igual a 1/4. E de novo, eu aplico o logaritmo em ambos os lados. Eu descubro que esse tempo é igual a 0,693 vezes a minha constante de tempo aqui. Beleza? Então, as análises matemáticas. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Apresentar então o circuito RC, mostrar como trabalhar matematicamente o circuito, 2 aplicações básicas. E agora com vocês, bons estudos aí para todos.